Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Capulana. Um jogo muito bonito, muito interessante, com mecânica simples de leilão, um jogo rápido, prático, onde o objetivo é fazer a Capulana mais bonita e cumprir objetivos, ganhar pontos aí de vitória por essa Capulana criada ao longo de 4 rodadas. O jogo tem objetivos, né, que podem ser objetivos gerais, ou seja, todo mundo que fizer um conjunto de estampas, né, ganha 4 pontos, né? Então você fez o conjunto, você faz os pontos, ou pode ser objetivos específicos. Quem tiver o maior valor somado em dinheiro, por exemplo, ou quem tiver o maior número de faixas amarelas, enfim. As capulanas são um tipo de tecido que aqui no jogo apresentam aí 3 cores, né? Verde, a vermelha e amarela, e 3 tipos de textura, né? Uma ondulada, uns triângulos e uns quadrados, uns losangos, né? Os tecidos que vão a leilão têm esse valor aqui, 5, 10, 15 e 20, e o de 5 é bem simples, só tem uma tarja, eu sei que não dá para ver os valores, mas eu vou mostrar na live de amanhã. O de 10 geralmente são 2 tecidos que você pode rotacionar. O de 15, também 2 tecidos, que você tem cores diferentes. E o de 20, geralmente, 2 cores juntas, que você consegue fazer uma capulana mais, vamos dizer assim, mais retinha, né? Enfim. Todos esses tecidos, quando a pessoa for colocar na costura da capulana, ela deve colocar de modo que o tecido cru não apareça. Então você pode colocar por baixo, né? Ou colocar por cima, mas se você colocar por cima, não pode deixar isso aqui, né? Então você vai costurar a sua capulana. Para além desses valores básicos, nós temos aí valores mais caros, que têm essa borda roxa. Valores de 40, 100 e 150. O tecido de 150 é um tecido já todo bonitão, que você pode colocar tranquilamente na sua capulana, aumentando essa capulana de tamanho e, obviamente, de texturas, de cores, né? O de 100 também aparece desse jeito, e o de 40 geralmente são coringas, né? Aparecem aqui as 3 cores, ou aparecem as 3 texturas. Esse baralho todo é formado por cartas pretas, que são cartas que têm a borda preta, com valores menores, e cartas roxas, que têm valores maiores. Só que tudo é misturado, né? E cada jogador recebe um total de 7 cartas de maneira bem aleatória. Essa talvez seja a única crítica que alguns jogadores já fizeram no jogo, mas isso é muito de leitura de mesa, né? O leilão aqui é justamente para você fazer uma leitura de mesa. Então, 6, 6, 6, 7, 7, 7. As cartas que eles recebem são cartas de valores menores, de 5 a 20, e de maneira aleatória. Então você não sabe aí quanto que você ganhou ou quanto que o outro ganhou. Cada jogador começa ainda com 2 marcadores de leilão e com um começo de capulana, né? Aqui a cor dele, e já 2 capulanas aqui, 2 tecidos costurados. O jogo se desenrola ao longo de 4 rodadas, e na rodada abrem-se aqui na mesa, primeiramente, 3 capulanas, né? E 3 capulanas porque são 3 jogadores. Se fossem 5 jogadores, 5 capulanas, né? E os jogadores vão dar agora lances, sendo que ele pode dar lance com 1, 2 ou 3 cartas da sua mão. Então esse jogador aqui, por exemplo, já está de olho numa capulana ali. Ele vai colocar aí 3 cartas, né? Vai colocar 3 cartas nessa capulana aqui mais cara. E vai colocar aqui o marcador dele. Ele está dando lance nessa capulana. O segundo jogador vai lá escolher aqui e vai dar o lance nessa capulana aqui. Vai colocar uma carta só e colocou para cá, por exemplo. Esse jogador, que é o terceiro, ele vai jogar 2 vezes. Então você vai e volta, né? Se fossem 5, iria até o 5º jogador e depois voltaria. Quer dizer, você dá o 5º lance e depois você dá o 6º, né? O primeiro jogador, ele dá o primeiro e vai dar o 6º lance aqui, né? Esse jogador, então, vai colocar 2 cartinhas aqui nessa capulana, esse tecido, né? E ele vai ousar mais, vai tentar aqui, vai colocar um tecido aqui nessa aqui, né? Pronto. Esse foi o lance desse jogador. Esse jogador aqui, por sua vez, você não pode dar lance na mesma
na mesma capulana, né? Não tem como, então ele vai ter que dar o lance nessa aqui. E para isso ele vai colocar uma única carta aqui. E o último jogador, obviamente, vai ter que dar o lance nessa de cá. Vai dar um lance de... aqui. E pronto. Obviamente, no começo já teriam aberto aí 3 objetivos, né? 3 objetivos sempre, e os jogadores disputam, além da capulana mais valiosa, disputam esses objetivos, né? Aqui no caso, você tem que ter 3 faixas no mínimo 3 faixas de cada cor para ganhar 4 pontos. Todo mundo que conseguir isso consegue esse objetivo. Aqui é o jogador que tiver mais capulana, mais faixas com a ondinha, né? Com um tipo de textura. E aqui o jogador que tiver uma sequência de 5 faixas de cores diferentes alternadas, né? Esses são os 3 objetivos comuns que os jogadores vão tentar obter. Depois de dado o lance na primeira fase, agora vamos ver o resultado do leilão. Então aqui, esse aqui pagou 5 e aqui, esse aqui pagou 20. Quem ganha o leilão, esse jogador aqui, da capulana do verde, né? Ele vai ganhar a carta que ele tentou leiloar e vai ganhar a carta do oponente. Então veja que você consegue aí manter uma troca de tecidos na mesa interessante no jogo, né? Isso aqui fica aqui no baralho dele, né? Esse jogador aqui que perdeu, ele ganha só o dinheiro que o outro jogador que ganhou o lance deu. Então aqui o azul vai ganhar aqui uma cartinha a mais. Nesse segundo capulana, esse aqui pagou 20 e esse aqui pagou 10. Então esse aqui ganhou. Ele ganha esta carta aqui e ganha o tecido que foi pago, né? Tá aqui, 10 e 2 cartinhas para ele. E o azul ganhou essas 2 cartas. Interessante aqui é que você sempre vai poder, por exemplo, esse cara apostou 3 cartas, esse aqui só colocou uma. Esse cara dificilmente apostou alto. Por quê? Porque ele está de olho nessas 3 cartas. Quanto mais cartas você tem, teoricamente é mais fácil de você conseguir montar uma capulana interessante, ou você tem mais mobilidade no mercado, né? Aqui a aposta foi de 30 e aqui a aposta foi de 10. Esse jogador ganhou essa capulana caríssima aqui, bonita, e ganhou essa carta aqui que foi o lance do outro, né? Então tá aqui. E esse último ganhou para cá. Pronto. Isso é uma rodada inteira. Agora os jogadores podem costurar suas capulanas. Ele pode costurar 0, 1 ou 2 faixas aqui na capulana, né? E aí o jogador vai seguir o seu objetivo. Cada jogador vai fazer uma linha de raciocínio, né? Se aqui, por exemplo, ó, colocou aqui uma capulana de uma faixa e colocou essa que ele ganhou no leilão, que tem 3. Simples assim. Colocou 2 faixas. Esse aqui colocou essa capulana aqui de 2 e colocou mais um aqui. 3. E o último aqui decidiu que vai colocar, cadê aqui? Não tem nada muito bom. Ele vai colocar só uma faixa. Não, vai colocar essa faixa aqui. E só. Colocou uma só. Isso é uma rodada inteira. Depois que os jogadores costuram suas capulanas, abre-se uma nova rodada. Essa é uma rodada inteira, são 4 rodadas, e no final da 4ª rodada, a gente vai pontuar as capulanas. Eu vou fazer aqui uma sequência de capulanas só para a gente tentar entender um pouco, né, como é que é essa pontuação aqui. Então, vou colocar esse aqui para cá, vou colocar mais esse aqui, e mais esse aqui, mais esse aqui. E esse aqui. Pronto. Colocou um monte de carta aqui aleatória. Na pontuação, você pontua por cor, por textura e pelos objetivos. Por cor, a partir de 3 capulanas, você faz 1 ponto para cada faixa. Então aqui, por exemplo, ó, essas 3 faixas amarelas, 3 pontos. Aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5 faixas verdes. Mais 5 pontos. Então 3 mais 5, 8 pontos pela cor. Pela textura, ele tem aqui uma sequência de 3 quadradinhos, losangos, na verdade, 3 pontos. E 1, 2, 3, 4 de cobrinha. 3 mais 4, 7, e tem mais 3 de losango. Então ele tem um total de 10
pontos de faixa. Né? 10 de faixa, mais os 8 que ele tinha feito, 18 pontos. E ele vai ver agora se ele vai conseguir disputar os objetivos. Esse aqui, por exemplo, ele não tem 3 faixas vermelhas, ele não vai cumprir. Esse aqui, ele precisaria de 5 alternadas. Ele conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5. Cumpriu esse aqui. E ele vai disputar quem tem mais tecido de cobrinha aqui. Ele tem 4, 5, 6. Ele tem 6. Pode ser que ele ganhe mais 4 pontos. Esse é o jogo. Rápido, prático, bem elegante, com essas capulanas maravilhosas, bem colorido o jogo, né? E que conta um pouco a história de Moçambique. O nosso Algo a Mais fala justamente de capulana. Capulana é o nome desse tecido que é muito característico de Moçambique. Né? Seria o patrimônio cultural, é a riqueza cultural do país. Né? Lá no século IX, século X, as capulanas chegam, os tecidos chegam em África através de comerciantes árabes e persas. E aí, o que era uma moeda de troca, um tecido utilizado como troca, porque era um tecido diferenciado por conta das estampas, por conta das cores, passa a ser um símbolo de realeza, um símbolo de austeridade, né? Então, durante muito tempo, um símbolo de poder. Somente a realeza, só monarcas usavam capulanas. E, ao longo do tempo, foi popularizando, de modo que hoje é um tecido muito comum no país. E você tem, não leilões, mas muitas feiras de famosas, né, de capulanas, de venda de capulanas em Maputo, a capital de Moçambique. Então, um tecido cerimonial bem característico, com estampas bem características, né? A África é um continente com 54 países e você tem vários tecidos específicos de várias regiões. Na região de Moçambique, né, você tem essas capulanas como sendo a grande característica. Algumas texturas bem definidas, algum padrão de cor bem definido, e isso é o que marca, né, a capulana como uma riqueza cultural do país. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, horário um pouco mais tarde, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou conseguir mostrar mais detalhes das capulanas. Eu sei que não dá para ver, por exemplo, o valor aqui em cima, não dá para ver as cores direito, não dá para ver os objetivos, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre capulanas, vai falar um pouco mais sobre o jogo, alguns detalhes técnicos. E por que esse jogo ele é tão representativo? Né? É um jogo da Bucaneiros que coloca um caráter cultural muito forte nesse simpático leilão que temos aqui. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!